mensagem para abastecer o teu tanque espiritual. Para você sair daqui cheio, convicto, consciente da palavra ministrada. Então, vai aqui. Paz do Senhor, amém? Amém. Amém? Durante esse mês, nós iremos aprender sobre os bem-aventurados. Esse vai ser o título do mês. Como é? Bem-aventurados. A palavra do Senhor diz, ó, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Está escrito em Lucas, capítulo 11, versículo 28. Quem são os bem-aventurados? Os que ouvem A palavra de Deus. a palavra de Deus. E é só ouvir? Não, né? Os que guardam também bem-aventurados. E vocês sabem o que é bem-aventurados? Bem-aventurado significa feliz, quer dizer feliz. A pessoa que ouve a palavra de Deus e guarda a palavra do Senhor, ela é feliz, ela é bem-sucedida, ela tem um cuidado especial por Deus, ou seja, Deus cuida dela de uma forma bem especial. E nós iremos aprender sobre os bem-aventurados. Bem-aventurados, humildes de espírito. Quem são as pessoas humildes de espírito? As pessoas humildes de espírito são as pessoas que reconhecem que precisam de Deus. A pessoa humilde de espírito é aquela pessoa que reconhece que pecou, que pede perdão a Deus, que pede perdão a Deus pelos pecados. Pede perdão a Deus pelos pecados que cometeu e não pratica mais, porque não é só pedir perdão a Deus, nós temos que pedir perdão, reconhecer que fizemos errado, pedir perdão e não fazer mais. Então, hoje nós iremos aprender sobre os humildes de espírito. Bem-aventurado, como eu já falei, quer dizer feliz. Jesus ensina as bem-aventuranças em um dos sermões mais importantes da Bíblia, que é conhecido como Sermão da Montanha. Outra tradução, Sermão do Monte. E Jesus ensinou sobre os bem-aventurados humildes de espírito. Quem é as pessoas humildes de espírito? É as pessoas que reconhecem que precisa de Deus. E todos nós precisamos de Deus, né? Então nós temos que ser humildes de espírito. Um lindo dia, Jesus foi para o monte. E nesse monte acompanhou Jesus uma grande multidão. Porque por onde Jesus andava, sempre tinha muita gente com ele, uma grande multidão com Jesus. E isso aconteceu quando ele já tinha se batizado, já tinha recebido o Espírito Santo, ele já estava fazendo a obra do Senhor, já tinha se preparado para a obra do Senhor. Foi para onde? O Sermão do Monte. Jesus foi para o monte fazer o que lá? Ele foi ensinar a palavra de Deus. Ensinar para quem? Para as pessoas, para aquela multidão. E Jesus ensinava que os humildes, bem-aventurados eram os humildes de espírito. Ou seja, as pessoas humildes de espírito eram pessoas felizes. Jesus ensinou coisas muito importantes nesse monte. Jesus ensinou de como nós devemos viver, como nós devemos amar. Jesus também ensinou como nós devemos obedecer a Deus. E Jesus começou falando sobre sobre as bem-aventuranças, que são os humildes de espírito. Jesus estava se referindo que as pessoas que são humildes de espírito, as pessoas felizes, Jesus não estava se referindo à felicidade desse mundo. Jesus estava se referindo à felicidade espiritual, que é a pessoa que serve a Deus, ela é feliz espiritualmente. Ela é humilde porque ela reconhece que precisa do Senhor. E Jesus também estava ensinando que uma felicidade de uma pessoa que serve a Deus é uma felicidade de uma pessoa que tem um coração cheio de Deus. Uma pessoa que reconhece que é dependente do Senhor.
Também está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 3, assim, ó. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é dos que são humildes do espírito? O reino dos céus. Essa promessa o Senhor disse para o povo que fosse humilde de espírito. E nós temos que ser humilde de espírito. E Jesus também continuou falando que as pessoas humildes de espírito são as pessoas que se enchem de coisas boas, coisas que agradam ao Senhor, reconhece que é dependente de Deus e que precisa de Deus. As pessoas humildes de espírito também são aquelas pessoas que não se acham perfeitas. E elas precisam do Senhor. E Jesus disse que delas é o reino dos céus. Temos aqui um copo cheio de água e ele representa uma pessoa que acha que não precisa de Deus. E temos aqui um copo vazio, ele também representa uma pessoa que precisa de Deus. Uma pessoa que acha que não precisa de Deus, se ela for, ela não vai orar, ela não vai buscar mais o Senhor, ela não vai fazer as coisas que agradam ao Senhor, amar o próximo, porque ela se acha melhor do que os outros. Então ela não vai buscar as coisas espirituais, porque ela se acha que não precisa de Deus. Mas a pessoa que precisa de Deus, que é humilde de espírito, como Jesus ensinou que nós devemos ser, delas são o reino dos céus. Então ela vai buscar o Senhor, vai orar, vai ler a palavra de Deus, vai jejuar, vai evangelizar, vai compartilhar o amor de Deus com o próximo. E ela vai ficar cheia do Espírito. O Espírito dela vai ficar fortalecido. E dessa pessoa que é humilde, que acha, que sabe que precisa de Deus, é o reino dos céus. E essa pessoa agrada ao Senhor. O Senhor disse que o reino dos céus é da pessoa que é humilde de espírito. E para a gente entender melhor, Jesus ensinou para os seus discípulos uma parábola que está na Bíblia. E Jesus ensinou, contando para os seus discípulos, ensinando para os seus discípulos sobre as pessoas que são humildes de espírito. Jesus contou uma parábola para que eles entendessem melhor. E agora Deus está falando com a gente através dessa parábola. Jesus contou que 2 homens, um fariseu e um publicano, foram para o templo orar. E esse era o fariseu. Quando ele chegou no templo, ele disse: "Obrigado, Deus, porque eu sou bom, eu jejuo, eu dou ofertas e não sou como os outros." Esse fariseu, ele se achava muito bom, né? Ele disse para Deus que ele era bom, que ele jejuava, que ele dava ofertas e não era como as outras pessoas. Ele era humilde de espírito? Hein, gente? O fariseu de espírito? Não, né? Porque ele se achava, ele pensava que não precisava se humilhar para Deus, que não precisava pedir perdão pelos seus pecados. Ele não reconhecia que era dependente totalmente de Deus. Ele se achava melhor do que os outros. Então esse fariseu, ele agradou a Deus? Será? Vocês acham que o fariseu agradou ao Senhor? E Jesus também contou que o publicano, quando ele foi para o templo também orar, ele abaixou a cabeça e disse: "Deus, ajuda-me, Senhor, porque sou pecador." Ele reconheceu que era pecador e que precisava de Deus. E vocês acham que quem agradou a Deus? O publicano ou o fariseu? O publicano, muito bem. Jesus disse que o publicano foi quem agradou a Deus, porque ele reconheceu que precisava do Senhor. Ele foi humilde, ele agradou a Deus, porque ele reconheceu que precisava do perdão de Deus.
E quando nós reconhecemos que fazemos coisas erradas, que precisamos do perdão do Senhor, que não somos perfeitos e precisamos da ajuda de Deus, sabia que Deus fica feliz com isso? Deus, Ele quer que nós sejamos humildes de espírito. E como é que está o nosso coração? Façam essa pergunta para vocês. Como é que está o coração de vocês? O coração de vocês, ele está orgulhoso? Façam essa pergunta para vocês. Vocês estão achando que não precisa de Deus? Vocês estão achando que porque a leguinha é suficiente? Muito bem. Nós precisamos do Senhor. Ou o coração de vocês estão cheio de Deus? Nós temos que ter um coração cheio de Deus. E como é que nós temos um coração cheio de Deus? Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, quando nós oramos, quando nós louvamos a Deus, quando nós ajudamos o próximo, quando nós obedecemos o papai e a mamãe, nós estamos obedecendo a Deus, obedecendo a palavra do Senhor. Quando nós fazemos coisas que agradam a Deus, nós estamos obedecendo a Deus e temos um coração cheio de Deus. E temos o Espírito. E se nós agradarmos o Senhor e tivermos um Espírito humilde, o Senhor falou que isso é o reino dos céus. Então vamos colocar a mão no nosso coração e vamos dizer todo mundo junto. Jesus, eu preciso do Senhor. Mais uma vez. Jesus, eu preciso do Senhor. Amém? Porque todos nós precisamos do Senhor, não é isso? Vamos para as perguntas? Melhor lugar de ser honrado, o salmista disse, é na presença daqueles que te bem. Como assim? Vitória. Quem foi o homem que agradou a Deus? O publicano ou o fariseu? Muito bem, meu amor, publicano. Maria. Por quê? Porque Deus honra você. Jesus disse, quando Jesus contou a parábola do publicano e do fariseu, Jesus estava explicando para quem? Para os discípulos. Jesus estava onde quando estava ensinando para uma grande multidão? Então os teus inimigos iam andar próximo de Bia, onde Jesus estava quando estava ensinando para uma grande multidão? Deus me livre. Hoje Jesus mata os inimigos. Como assim? Meus amados, nós sabemos bem. Jesus disse que para nós herdar o reino dos céus, nós temos que ter o quê? Jesus dizendo para a igreja. Jesus dizendo à igreja, através de nós. Eles que ponham diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Por quê? Porque você qual foi o homem que achou não que negou o meu nome? Era bom o suficiente e não era como os outros. No meio da luta, Jesus olha para você e vê você. Agora todo foi o homem que achou que era bom o suficiente e não precisava dos outros. Fariseu, muito bem.